Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui no Acorda, nesse bate-papo descontraído, nesse tempo que a gente tem aqui no Ave Mais para poder explanar uma linha de raciocínio, um pensamento. Às vezes nem é factual. Hoje, pela questão aí do momento que o Vasco atravessa, é um assunto que está me incomodando desde o último domingo. Depois da coletiva segunda-feira do Pedrinho, me incomodou mais ainda. Mas eu vou pedir para você, que está aqui ligadinho com a gente na manhã dessa quinta-feira, dois favores. Primeiro, like, não custa absolutamente nada, compartilhe nas suas redes sociais, dá essa moral para a gente aqui no Ave Mais. Segundo, tá vendo esse QR Code aí no cantinho da tela? É do Zé do Cash, o novo patrocinador do canal Atenção Vascaínos. Uma casa 100% regulamentada, onde se você for de maior e tiver a possibilidade de entrar lá, fazer o seu cadastro, você vai poder observar que é as melhores odds do mercado. Suporte 24 horas pelo WhatsApp, enfim, é algo que você não pode deixar de entrar e é um meio para você brincar, reunir os amigos, falar com a família, colocar uma grana que não vá fazer falta no seu orçamento. E eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor opção que a gente tem no mercado hoje é o Zé do Cash. Então dá essa moral para a gente aí, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Torcedor, olha só, falando agora sobre o tema de hoje, e eu fiz questão de colocar Felipe e Pedrinho na capa. Você que está me assistindo aí do outro lado é vascaíno, é óbvio. Apesar de eu ter alguns amigos que gostam do meu trabalho e assistem da mesma maneira, mesmo sem torcer para o Vasco. Só que a maioria esmagadora é de torcedor do Vasco. E se você consome notícia do Vasco num canal do YouTube, se você está antenado às coisas do Vasco, geralmente é aquele torcedor mais fervoroso, aquele mais fanático que acompanha mais de perto. Então, eu não preciso trazer para você aqui a história do Felipe e do Pedrinho no Vasco. Uma história de jogadores, de ídolos, que nada tem a ver com a história que o Pedrinho e o Felipe podem começar a construir daqui para frente. Só para deixar claro, eles terem sido jogadores do Vasco, ídolos, conquistado vários títulos, não os credenciam a ser bons gestores. Um na parte administrativa, que é o Pedrinho, e outro na parte esportiva, que é o Felipe. Isso não dá a eles habeas corpus para poder fazer qualquer tipo de trabalho e não serem cobrados. Isso é um ponto. A gente sabe que desde que o Pedrinho ganhou a eleição e trouxe o Felipe para trabalhar ao seu lado, há um burburinho que em algum momento o Felipe seria o treinador do Vasco. E esse momento chegou. E dentro da engrenagem que o Vasco vive nesse momento, nessa reta final de ano, eu não consigo ver ninguém melhor que o Felipe para dirigir o Vasco nesses 3 jogos. Deixando claro que, se o Felipe não estivesse inserido na comissão do Vasco, sendo esse diretor técnico do Vasco, eu não acharia uma boa. Aí eu teria certeza que o Vasco poderia tentar, desde agora, buscar alguém de fora para tocar esses 3 jogos. Mas por ambientação, por conhecer o elenco, por estar ali presente no dia a dia, eu vejo que o Felipe tem totais condições de fazer um bom trabalho nesses 3 jogos que faltam. E a razão principal do meu acorda de hoje é o seguinte, torcedor. Vamos precisar estar atentos na hora de fazer o julgamento do trabalho do Felipe nesses 3 jogos. Quem gosta do Felipe, quem acha o Felipe um cara maneiro, quem lembra do Felipe jogador, não vai poder elogiar o Felipe além do tom se ele conseguir 3 bons resultados. Vai merecer elogio, mas tem que ser na medida certa. E para aqueles que já acham que é sacanagem o Felipe estar à frente do Vasco, que ele está ali só porque ele é amigo do Pedrinho, que ele não tem capacidade nenhuma,
o discurso já está pronto. Qual é o discurso dessas pessoas? Também pegou 3 jogos fáceis, por isso que ele foi bem, enfrentou 2 já rebaixados? Pois eu quero trazer uma triste notícia para essas pessoas que já têm esse pré-julgamento, caso o Felipe tenha êxito à frente do Vasco nessas partidas. O Atlético Goianiense perdeu para o vice-líder da competição há menos de uma semana por 1-0 e o Palmeiras aqui, ó, sofreu, lutou, correu atrás para ganhar de 1-0 apenas. Já o outro rebaixado, o Cuiabá, empatou com o líder da competição há 15 dias no Engenhão. Ou seja, mesmo sendo equipes rebaixadas, não são equipes que largaram o campeonato e que o Vasco não vai precisar mostrar o mínimo de organização para vencer essas partidas. Então, torcedor, onde é que eu quero chegar com o comentário aqui? Falar de bola rolando, do trabalho do Felipe, de como vai ser, de como não vai ser. O Felipe é um cara que gosta da bola, um cara que vai tentar propor o jogo, e é a primeira vez que o Felipe tem um elenco de Série A na sua mão. Então a gente vai poder ter ideia de como ele vai propor esse jogo com jogadores com um pouco mais de qualidade, porque, com todo respeito, uma coisa é você querer propor o jogo com jogadores de Bangu, Volta Redonda e Confiança, que foram os 3 times que o Felipe treinou até hoje, e outra coisa é você conseguir fazer isso com jogadores igual o Vasco, que o Vasco, querendo ou não, tem jogadores de um nível que você possa, em algum momento, querer propor o jogo, ficar um pouco mais com a bola, né? Enfim, tudo isso que a gente sabe que o Felipe gosta e adota no futebol. Então, o mais importante nesse momento é ter o discernimento na hora de fazer o julgamento. Se ele for bem, ele merece ser elogiado pelo trabalho que ele for fazer ali, nas 4 linhas, esquecendo o Felipe Maestro. Quem vai estar na beira do campo, e essa divisão precisa ficar bem clara, sai o Felipe Maestro, entra o Felipe Loureiro, que precisa construir a sua história. E o Felipe Loureiro, que vai construir a sua história, precisa ter uma ruptura do Felipe, amigo do Pedrinho, e ser julgado pelas suas ações ali dentro e não por ter algum tipo de privilégio por ser amigo do presidente. Então, eu acho que esse é o ponto para a gente poder ser feliz nessa relação que o torcedor do Vasco terá com essa nova comissão técnica daqui para frente. Deixando claro que, independente do que o Felipe faça à frente do comando do Vasco, como resultado nesses 3 jogos que restam, o mais importante é aquilo que o Flávio trouxe no News ontem à noite. Uma série de fatores que o Felipe precisa ajustar e contribuir para a chegada do novo técnico. Sim, o Vasco precisa ter um novo técnico no ano que vem. E eu não descartaria o Felipe como um membro fixo de uma comissão técnica e, quem sabe, no futuro, ser um treinador do Vasco ou até mesmo ir para outra equipe e conseguir ser o treinador de uma equipe profissional. Eu acho que o mais importante é o torcedor do Vasco, sábado, 21h30 em São Januário, apoiar o trabalho do Felipe Loureiro. Esquecer qualquer tipo de pré-julgamento. Depois que a bola rolar, a gente vai poder ter uma ideia de como é, como não é. Porque antes, e aí sim, tem que ter o pré-julgamento, que foram vencedores e respeitaram a camisa do Vasco quando estavam lá dentro. Felipe, o jogador com mais títulos da história do Vasco. Então, eu acredito que um cara com esse tamanho dentro da instituição, antes de um pré-julgamento, antes de tudo, merece respeito e carinho do torcedor. E eu tenho certeza que o Felipe vai dar o seu melhor. Lembrando que essa semana, por exemplo, no dia que ele pôde dar o seu primeiro treino no Vasco, na terça-feira, ele sai do treino e vai enterrar o seu irmão que faleceu. No intervalo de 1 mês, perdeu o pai, perdeu o irmão e agora tem essa missão que é comandar o seu clube do coração aí, o Vasco, fazer com que o Vasco possa ter êxito. Não é fácil. E olha, quanto mais carinho, tenho certeza que mais possibilidade de dar certo. Quanto mais gente pensando positivo, eu não tenho dúvida que vai ajudar o Felipe nesse processo.
Beleza, torcedor? Gostou da minha resenha hoje? Dedão no like, comentário aí embaixo. Faça o que você bem entender. Eu assumo o compromisso que eu leio todos os comentários que tem aí embaixo. Quem puder deixar o like e compartilhar, eu agradeço. Daqui a pouco, chegando com vocês aí lá na Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha no BDG, o Sérgio Kindi aqui meio-dia no Resenha, depois o Tabela e à noite aí o Flávio no News trazendo já, quem sabe, uma possível escalação do Vasco e como está sendo esse trabalho do Felipe. Tamo junto, abraço e a gente se encontra por aqui. Valeu, galera!